Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 29. Joás, rei de Judá, 835 a 796. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Jeú e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Berzabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Jojada. Todavia, não destruiu os lugares altos e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Reparação do templo. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que for trazido ao templo do Senhor, assim como todo o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado, e o que provir do resgate das pessoas após a avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um receba-o dos seus clientes e empreguem-no na reparação do edifício, onde quer que se encontre algum estrago. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Jojada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Jojada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou-o junto do altar, à direita da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha um escriba do rei com o sumo sacerdote, que recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor. Estes empregavam-no pagando os carpinteiros e operários que trabalhavam nas reparações, os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessária às reparações, e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com este dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam o dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Compromisso com Azael. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gete e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Joás, porém, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor,
e do palácio real, mandou tudo isso a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de sua campanha contra Jerusalém. Morte de Joás. O resto da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-Milo, no declive de Sela. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, seus criados, feriram-no e ele morreu. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Joacás, rei de Israel, 813-797. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel e não se desviou deles. Por isso, a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel e ele entregou-o nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Hazael, durante todo esse período. Mas Joacás rogou ao Senhor, e o Senhor, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu-o, mandou aos israelitas um libertador. Libertados do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar em suas tendas. Entretanto, não se apartaram dos pecados aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-los. E até mesmo o ídolo de Aserá ficou de pé em Samaria. Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás como exército 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria lhe tinha aniquilado o resto e reduzido ao estado de pó que se calça aos pés. O resto da história de Joacás, seus atos e grandes feitos, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Joás, rei de Israel, 797-782. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 16 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O resto da história de Joás, seus anos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Morte de Eliseu. Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: traze-me um arco e flechas. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Põe a tua mão no arco. Tendo-o ele feito, Eliseu pôs suas mãos nas do rei, dizendo: abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. A flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afeque até exterminá-los. E ajuntou. Toma as flechas. Joás tomou-as. Fere a terra. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterás 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado.
Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Vitórias de Joás. Hazael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante toda a vida de Joacás. Mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles, e deu-lhes de novo a sua graça, por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face. Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia arrebatado ao seu pai. Joás bateu 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Amazias, rei de Judá, 796-767. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu antepassado Davi. Seguiu todas as pisadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram, e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso nos mesmos. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor deu este mandamento: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, matando-lhes 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Jecteel, nome que conserva até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer-lhe: vem e nos veremos cara a cara. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá a tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Porque batestes os edomitas, o teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Por que queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te, tu e Judá contigo? Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho, e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para a sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio do rei, e voltou para Samaria, levando reféns consigo. O resto da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá, tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém. Amazias fugiu para Laques.
mas perseguiram-no até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém, em cima de cavalos, e sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e pô-lo como rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu-a ao domínio de Judá, depois que o rei adormecera com os seus pais. Jeroboão II, rei de Israel, 782-753. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 41 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Jet-Efer. O Senhor vira com efeito a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob os céus, e por isso libertou-o pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O resto da história de Jeroboão, seus atos e façanhas guerreiras, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel. Seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono.